Tudo bom, pessoal? Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. E eu vou falar hoje sobre o sucesso na era pós-digital. Eu começar com uma frase. Nós vivemos a época mais conectada da história da humanidade. E mesmo assim, a mais desconectada de nós mesmos ou entre as relações interpessoais. Então, é uma distopia o que está acontecendo. A gente tinha antes um sucesso que era, não dizendo que isso necessariamente é o sucesso para cada um, acho que tem uma definição, mas do ponto de vista de sociedade, a grande maioria, sempre entendeu o sucesso lá atrás como algo linear. Algo que vem uma graduação, a gente estuda, faz o estudo básico, escolhe uma graduação, essa graduação vira um cargo, a gente vai para uma empresa, cresce, hierarquicamente, acumula patrimônio, poder, e terminamos, nos aposentamos com alguma estatura social, e era o que nós sempre olhamos como sucesso. Hoje o sucesso está muito vinculado ao digital. Quem nós somos, qual é o nosso posicionamento digital, quantos seguidores eu tenho, quantos likes eu tenho, como as pessoas me olham através da tela. Não aqui. Aqui cada vez menos importante a questão física, do mundo físico. É interessante que eu mesmo tenho um exemplo que é super engraçado. Eu não tinha Instagram até o ano passado. Nunca tive nenhuma rede social. Não tive Facebook, Instagram, nenhuma dessas. E constitui empresa. Minhas empresas, graças a Deus, cresceram, a gente trabalhou muito. Porém, chegou um momento onde eu entendi que, como empresário, e principalmente não mais de uma empresa só, aquela empresa que eu criei, hoje eu presido também uma holding, onde a gente está em diversos segmentos. Então a gente tem academia, restaurante, tem empresas de tecnologia. Eu entendi que não era mais uma questão de decisão minha. Eu sempre não gostei de aparecer, eu brinco que vivi nos bastidores, nas shadows, vivi nas sombras, mas era um momento de eu ser uma parte da embalagem do meu produto. Eu precisava adquirir posicionamento para que esse posicionamento surtisse efeito positivo nos meus negócios. As pessoas entendem e falam, mas quem que é? Não, aquele negócio é do João Brazo. Não sei nem quem é. O negócio, será que é bom? Será que é confiável? Então chegou um momento onde não tinha mais o que fazer. Então eu entrei no Instagram em agosto do ano passado, acabei de fazer um ano, e estou entendendo ainda esse mundo. Eu sou um bebezinho, eu digo, A gente está em constante aprendizado. Já tenho equipe, já entendi como é que funciona a questão do algoritmo, o que eu tenho que fazer, geração de conteúdo, é massivo. Mas para quê? Para, de novo, para quase que a gente adquirir uma aprovação, um novo tipo de aprovação social, e através dessa aprovação, a gente tem uma validação. Então, uma empresa onde eu estou, é aquele cara lá. Então, agora está validado o negócio deve ser bom. Se ele está lá, então, basicamente, essa conversão. O digital nos referenda no mundo físico, no mundo do empreendedorismo, e aí a gente tem quase que um background check, quase que um selo, um carimbo naquela pessoa. E isso tende a piorar, essa, de novo, a desconexão nossa no mundo físico, com inteligência artificial, então, quem diria, daqui a pouco a gente não está nem falando mais com as pessoas, não é mais o nosso conteúdo, a gente pede para a própria IA criar, a gente no máximo troca uma vírgula aqui, uma ali, só para pôr um pouquinho de personalidade no texto e manda um e-mail. Então, a gente basicamente vai perder até o dom da comunicação. Daqui a pouco, daqui 5, 10 anos, a gente vai saber se comunicar, vai saber escrever um e-mail, uma coisa que é tão básica, Então, eu acredito que a tendência dessa desconexão no mundo real, ela é de piorar, de cada vez mais desconectado. Agora a gente volta. Então, diante de tudo que está acontecendo, como que a gente vai... O que é o diferente? A gente sempre buscou o diferente, quem se destaca. O que é o destaque hoje? É o contrário, é a quebra do paradigma, é a gente voltar e ser humano, É a entrega genuína. Num mundo tão desconectado, quem conseguir fazer negócio com propósito, quem conseguir fazer um negócio que tenha conexão, que a gente volte a ter aquele laço, nós seremos os raros, nós seremos o diferente. Então, eu acredito que esse é o sucesso na era pós-digital. É restabelecer o que nós tínhamos numa década, 2 décadas atrás. O tato humano, sentar, recepcionar as pessoas, sair um pouco do digital. Eu sinto muito isso nas nossas empresas, que de fato dá esse carinho, dá esse contato para o cliente, fortalece muito e cria relações verdadeiras. A gente cria algo que é duradouro, não aquele negócio. O digital é muito rápido. A gente fecha negócios muito rápido, mas não vejo relações que duram.
Talvez você faça algo, um contrato lá pontual e ele não perdure, porque não se cria mais relação. Né? A gente não investe mais em criar, em transcender de um cliente para um parceiro, para um amigo, né? Coisa que lá atrás, quando a gente tinha aquele cafezinho da família, você cumprimentava a pessoa, sabia da vida um do outro. Né? De novo, transcendia o relacionamento que inicialmente começa simplesmente por uma troca e depois acaba ganhando um afeto. Eu acredito muito nisso. A gente tem uma dualidade. Com toda essa tecnologia, com toda essa conectividade, não tem como também a gente simplesmente só ter o tato humano e não ter a performance, e não ter a entrega. Então a gente tem que ter alta performance, que a gente está disputando agora com máquinas, basicamente. As pessoas estão, né, a gente nem dorme mais, mal respira, então performance no topo, entregar algo que de fato seja disruptivo. Então eu acredito, né, que a gente tem que ser criativo, tem que ter o esforço para criar os produtos que se destacam, mas nós também temos que nos destacar como pessoas. Né? Então, na entrega do produto não pode ser uma entrega impessoal, não, uma entrega onde a gente não se doa, onde a gente não se conecta. Então, eu vejo muito isso, né, conectado a esse sucesso na era pós-digital. Isso vai ser o diferente, isso vai ser o raro. Né? Então, é muito, e é complexo, né? Não é uma fórmula fácil, ao ponto que se a gente está muito focado na performance, muito focado na inovação, há uma tendência da gente se desconectar do resto. Porque a gente fica, né, aquela palavra, fica bitolado, fica muito aficionado por uma coisa, a gente acaba perdendo outra, de foco. Então é uma questão de ajuste fino, eu digo, quase que um fine tuning, como se fosse, né, configurar um som grave ou agudo para ouvir aquela música com qualidade, não se afundar demais nessa parte da inovação, né, e ao mesmo tempo ter a questão, né, da entrega e de sentar. Eu venho da área de tecnologia, eu sou assim, até tardiamente vou dar um pouquinho do meu perfil. Eu iniciei tudo com cybersecurity. Eu venho da engenharia de computação. Da engenharia de computação, dentre vários segmentos que eu poderia trilhar, eu gostava, né, muito da área de cyber. Basicamente o que a gente faz é invadir o sistema, né? Mas invadir, sim, sem cometer o dano, né? Sem criar qualquer tipo de problema. A gente faz isso para depois criar um relatório para o cliente, né? E dizer, olha, eu entrei na sua casa. Não foi pela porta da frente, essa aqui você presta muita atenção, mas aquela lá não. O problema está naquela e em você guardar a chave debaixo do tapete. Então, entender através desse ataque como alguém também poderia atacar. A única diferença é que o malicioso vai cometer o dano. Ele tem um intuito malicioso e ele vai desviar um valor, ele vai subtrair um dado, né, e cometer um dano contra a corporação. Então, eu criei, né, foi a minha primeira empresa, empreendi antes dela, devo ter falido umas 8, cria, vai à falência, cria, vai à falência, então é muita perseverança. Isso não muda naquele ambiente para esse ambiente, né, continua, eu acho que isso vai ser sempre uníssono, é uma questão de falha, até a gente, né, finalmente suceder. E dessa empresa acabou criando-se essa holding que eu estou dizendo, e da holding hoje a gente tem essa pluralidade de negócios. A gente tem mais ou menos uns 40 negócios hoje debaixo da holding. Como eu disse, né, do tech hoje tem usina fotovoltaica, restaurante, hotel, clínica médica, academia, né, e vários segmentos. Então a gente, né, por que eu estou dando essa contextualização? Que a gente acaba, né, principalmente nas cadeiras de conselho, né, e na governança e no compliance da holding, vendo todos os tipos de negócio. Então, eu sei o que é um cliente do tech, eu sei o que é um cliente da academia, o que ele quer, eu sei o que é um cliente do restaurante, quando ele senta e abre o cardápio, do hotel, numa clínica. Então, a gente acaba aprendendo, né, as nuances desses segmentos, né, tão diferentes. Então, acho que isso traz muito. Eu ter vindo do tech e depois ter ido mais para esse lado, né, do tato, eu acho que traz bastante, para mim, essa percepção do que está acontecendo. Então, eu vejo com muito medo o que, né, a tendência, principalmente do IA, o que a IA vai fazer nessa hora, né, na era pós-digital. Vai tomar muito lugar, não tem como. Né? A inteligência artificial consegue hoje já, e a tendência é que evolua muito nos próximos, não vou nem dizer 5 anos, próximos 2 a 3, a gente já vai ter algo que não dá nem para acreditar. Né? A gente já estuda dentro da empresa por conta, né, da gente estar muito perto dessas big techs, né? A boa parte delas são nossos clientes, Google, o Meta. Então a gente já está vendo o que eles estão pesquisando, o que estão para lançar, né, nessa janela de 3 anos. Vai
tornar tudo muito mais impessoal, muito mais robótico, alta performance, tudo muito mais rápido, imediatista, o que gera também na nova geração ansiedade, né? Todos eles ansiando. Eu vejo, né, quando a gente vai contratar principalmente, tá caótico. As pessoas elas querem em uma semana alçar os maiores cargos e resolver a vida e estarem 100% estáveis, numa rotina light. Quem não quer? Também, todo mundo, né? Mas são 20 anos trombando, né, tropeçando e caindo e trabalhando 18 horas ao dia para empreender. E é o que é, né? É desde que o mundo é mundo, né? Há um século. E essas novas gerações já não querem mais isso. Elas entendem que não, tem um caminho, um atalho, né? É preocupante, porque o atalho não existe, né? Na verdade, sempre que existe um atalho, 99% das vezes ele é bem ruim, né? Não é o caminho que nós deveríamos trilhar. Então, também isso, acredito, que a gente tem que trazer mais... reformar, né? Não reformar, mas trazer uma cultura diferente para essas pessoas. Parece que elas estão... né? Os jovens estão abandonados de entender. A gente deixou eles serem educados pela era digital, e aí o que a gente vai colher, de fato, são quase que seres humanos algoritmos. Né? É o que a gente está vendo. A nossa imagem e semelhança hoje está mais para um computador do que para uma pessoa. Essa é a minha visão. Então, de novo, por isso que eu volto. Quem vai se diferenciar é quem consegue manter essa conexão. Então, o IA, para mim, hoje é o que mais... a gente vai ter muita coisa boa, muita inovação, curas de doenças que nunca foram imaginadas, velocidades, né, de criação, de desenvolvimento, ideias que podem sair do papel em minutos, né? Não estamos dizendo mais em dias ou meses. Em minutos a gente cria uma imagem, a gente cria uma planta de um apartamento, né? Criamos ideias, algoritmos, a gente não precisa nem saber programar mais, né? E a gente tira um programa feito do IA um prompt, né? Tanto que hoje a gente está dizendo até engenheiro de prompt, agora criou-se até um novo cargo. Quem sabe escrever melhor a definição daquela pergunta, não, eu sei detalhar melhor, então o ChatGPT ou qualquer outro Gemini me traz algo muito mais preciso. Então, virou do nada, a gente acorda e tem uma nova função aí no mundo, que é o engenheiro de prompt. Né? E até isso as pessoas, daqui a pouco, elas não vão saber usar a inteligência artificial. Estão perdendo tanto a comunicação que às vezes eu me assusto. Eu vejo umas pessoas tentando usar 10 palavras e ainda reclamando, não me entrega o que eu quero. Poxa, você nem detalha mais. Tão imediato, é uma coisa tão voraz, né? Querendo o resultado que não consegue nem explicar o que é direito. Né? Eu, quando vou escrever um texto desse tamanho, para ter certeza que pelo menos vai seguir parte do que eu quero, parte do que eu penso. Tentar dar pelo menos um tempero humano, né, no algoritmo. Então, eu acredito muito nisso, nessa fórmula da performance, o propósito, né, e essa entrega humana para que a gente consiga ter, de fato, sucesso, empreender com sucesso, alçar voos muito altos, né, do ponto de vista do empreendedorismo, para conseguir construir hoje uma empresa. Do contrário, o que a gente vai ser? Quem não se reinventa, né, replica. E quem replica, desaparece. Para mim é muito isso. Então, se a gente não se reinventar, não souber, não só aprender, mas desaprender também. Né? Porque às vezes a gente aprende coisa ruim, aprende coisa errada, não faz parte do jogo. Então a gente às vezes tem que aprender, desaprender, né, e buscar de novo uma reinvenção. Para quê? Para a gente não replicar o mesmo comportamento, né, que está sendo feito e que a gente está vendo que não está dando certo, né? E o que acontece, a gente vai estar fadado ao desaparecimento. Quem replica, de novo, desaparece. Eu acho que essa é a minha visão, né? Principalmente de alguém que está vivendo muito o mundo tech. Então, eu sei das coisas que estão para lançar, então por isso que eu trago, né, a nossa cultura, a gente traz muito dentro da empresa essa reconexão, a gente faz experiências lá dentro, né? O que a gente fez agora em agosto, uma coisa, né, do home office, a gente está obrigando, nós como uma empresa de tech, obrigando todo mundo a pelo menos uma vez por quarter, né? É pouco, mas é um início, a todos irem. A gente tem gente espalhada pelo Brasil inteiro, tem o Macapá, eu tenho um dos meus analistas que ele tem que pegar uma balsa de Macapá até Manaus ele pega um avião para Brasília para São Paulo. Eu chego mais rápido em Las Vegas do que ele chega em São Paulo. É muito louca essa logística. Mas a gente traz todo mundo, pelo menos uma vez por trimestre, e faz todo mundo ficar uma semana na empresa, trabalha no horário útil, a partir de umas 5 horas. São experiências. A gente vai para o kart, a gente vai para o paintball. A gente levou agora em agosto uma professora, uma enóloga, para dar aula de vinho.
né? Então a gente fez não só uma aula de vinho com pintura, daí tinha que pintar o que o vinho trazia na nossa cabeça, daí a gente ia inventar um rótulo. Então também tinha dinâmica de grupo, para ver também qual grupo que ganhava, degustar e descobrir qual que era o vinho. Então também, né, essa questão do paladar. O que mais que a gente fez? Fez uma noite de pôquer, que o pessoal gosta. Então, trazer essas experiências de conexão. Meu mundo é um dos mais desconectados que tem, né? Nós somos o estereótipo, né? O hacker, imagina. É a visão hollywoodiana, o hacker introvertido, trancado numa garagem. É bem verdade esse estereótipo, não é um estereótipo mentiroso, é um rótulo que 90% das vezes ele se encaixa. Então, trazer essas, tirar, né? Eu chamo dos meninos lá, trazer eles, são todos muito jovens, pôr no escritório e fazer conversa. E a gente vai até altas horas. É pizzada, né? Como eu disse, essas experiências. E é pouco, 7 dias. 7 dias a cada 3 meses, a gente sai mudado dessa experiência. O pessoal se conecta, se conversa mais, dessas conversas geram ideias, eles trazem ideias para o board da empresa, a empresa investe, isso vira produto. Mais produto, mais escalabilidade para a empresa. A gente hoje tem o planejamento de abrir né, de fazer IPO até o fim da década, agora 2029, abrir em Nasdaq, né, abrir capital em Nasdaq, uma empresa que era uma startup em 2018. A gente está basicamente para uma década, 12 anos de empresa, né, virar público, se tornar público. Como? Através disso, dessas ideias. Sem essas ideias não tem produto. Sem o produto eu não tenho venda, não escalo. Né? E eu preciso escalar. Então, é muito interessante o resultado que essa conexão traz. E a gente poderia deixar, há 2 anos atrás, era isso, todo mundo na sua casa, né, programando, trazendo só o que deve no fim do dia, que era o básico, e agora a gente está vendo como a gente está tendo uma explosão de criatividade, uma explosão de conexão, eles estão ficando mais amigos, estão tendo mais tato, estão tendo mais conexão social. Então, para nós, é uma experiência que está trazendo resultados que a gente não consegue nem mensurar hoje. É muito impactante. E para eles mesmo, eles voltam, né, mudados, voltam menos ansiosos, a gente está vendo menos depressão, menos burnout. Né? A minha área é uma área que dava muito burnout. A gente tem um cuidado muito grande com cada um dos indivíduos, principalmente porque eles vão muito, né, ao limite, trabalham muito, vão muito ao limite. E essas experiências conseguiram trazer muito mais qualidade de trabalho, inclusive, além de todo o resto. Então, acho que essa é uma experiência que eu posso trazer palpável, porque eu vivi ela, vivo ela. E é isso. De novo, né, trago esse ponto, né, a experiência que nós temos real, do mundo real, que está fazendo muito efeito para nós. E que a gente gostaria, né, de compartilhar, porque a gente quer ver mais isso acontecendo em outros negócios, em outros nichos. Acho que, né, nesse espacinho de tempo, eu gostaria de trazer para vocês essa visão. Sei que é bem curto, dá para ficar um fim de semana inteiro, dias e dias, né, conversando, porque é uma filosofia, né, é algo que dá para ter muita reflexão sobre o assunto, mas eu acho que uma pílula que dá para trazer, uma semente, é basicamente isso. Agradeço aí a todos vocês pelo tempo, espero ter podido compartilhar alguma coisa, né, do meu dia a dia, né, como empresário.